Para que faça a leitura bíblica. Qual a dor de um prego pode causar? De ti vem louvor na grande congregação, cumprimentei os meus votos na presença dos que temem. Desculpa, eu estou lendo a leitura errada, tá? Eu vi que não estava de acordo. Esse é o lugar. Dia 20. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Uma das coisas boas do ministério é receber feedback nas atividades desenvolvidas. O que proporciona crescimento, aprendizado. Nunca me esqueço quando, ao final de um culto, uma pessoa me procurou querendo conversar sobre o sermão e me disse: Pastor, você não deve falar sobre pecado. Esse é um assunto que não atrai as pessoas. Não querem ouvir sobre isso. Você deveria falar sobre coisas que agradam as pessoas. Confesso que essas palavras me preocuparam. De fato, há pregadores que se encantam por esses motivos. No entanto, não foi o caso de Judas. Em sua carta, Judas defende a verdadeira teologia, que não esconde nem juízo nem graça. Ele diz: senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Lutar pela fé é falar do Evangelho, sem acrescentar ou subtrair uma só palavra. É buscar por sua interpretação coerente, que aponta sempre para Cristo e nunca para os desejos do ser humano. Nossos desejos são enganosos. O desejo de Cristo é justo, coerente e salvador. Judas alerta sua comunidade do perigo que ela corre, ao não se dar conta de que, dentro dela, há indivíduos que tentam distorcer o Evangelho. São como joio, querendo se passar por trigo, lobos em pele de ovelhas, que adulam os outros por motivos interesseiros. Estejam atentos, eles podem estar presentes em nossas comunidades, e por vezes também assumimos este papel. Que Cristo nos liberte desta tentação. Amém. Convido a todos para que se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional.
nossos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, coloca salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Almir Afonso Fritzen. Presente. Andréia Guise, presente. Diego Eduardo Stange. Presente. Donaldo Selin. Presente. Edio Sartori. Presente. Ivanildo Kerkoven. Presente. Marco Aurélio Boina. Presente. Rosângela Krieger. Presente. Soimar Rockenbach. Presente. Senhor presidente, é quórum para o início da presente sessão ordinária. A todos os presentes, muito boa tarde, sejam sempre bem-vindos ao plenário desta casa. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido nesse momento a primeira secretária da mesa, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 42 da sessão extraordinária número 03 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná. Realizada no dia 16 de novembro de 2023, às 13h30. Presidência, Diego Eduardo Stange. Secretárias, primeira, Rosângela Krieger, segunda, Andréia Guise. Na sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, em 16 de 11 de 2023, foi votado e aprovado em primeiro turno de discussão o projeto de lei do Executivo Municipal, que solicita a autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2023, objetivando reforçar a base orçamentária para necessidades rotineiras, porém relevantes de algumas áreas específicas do município, sendo a importância de R$ 164 mil para o Fundo Municipal de Saúde, no tocante à manutenção dos contratos existentes, bem como a folha e encargos também, R$ 40 mil. Para despesas de manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico e, por consequência, R$ 15.500 para a manutenção da folha e encargos da Secretaria de Educação. A ata na íntegra está em discussão. Como não há manifestações contrárias, considero a ata aprovada. Convido nesse momento a primeira secretária, vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária. Mensagem número 034/2023. Justificativa ao projeto de lei complementar 02/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos por intermédio de Vossa Excelência para apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o anexo projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 25 de 16 de dezembro de 2005. A lei complementar número 25 de 16 de dezembro de 2005 dispõe sobre o Código Tributário do município de Maripá. A alteração proposta objetiva a inclusão da taxa de inspeção de produtos e derivados de origem animal no rol das taxas decorrentes do poder de polícia do município, com vistas à implantação e funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, SINPOA, do município de Maripá. Assim, esperando não haver nenhum óbice
com relação à matéria, submetemos para a elevada deliberação dos senhores vereadores e, na oportunidade, expressamos votos de elevada consideração e apreço e colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de Lei Complementar número 02/2023 encaminha-se às comissões de Legislação e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária para exararem seus pareceres. Mensagem número 035/2023. Justificativa ao projeto de lei número 33/2023. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação desta egrégia Câmara Municipal o projeto de lei supramencionado que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal, a SINPOA, do município de Maripá e da outras providências. O Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, SINPOA, do município de Maripá, atualmente é regido pela Lei número 1043/2014. Sucede que nos últimos anos houveram diversos avanços no âmbito da fiscalização e possibilidade de ampliação do comércio de produtos de origem animal, sem que a legislação acompanhasse essas mudanças, restringindo a produção. Assim, a equipe técnica do SIM passou a analisar e pesquisar a legislação de outros municípios, com o fito de encontrar instrumentos legais que possibilitassem uma fiscalização mais adequada e que pudessem fomentar a produção. O projeto de lei visa modernizar a legislação do SIM, possibilitando edição de normas técnicas adequadas pela equipe do SIM, garantindo a qualidade dos produtos e facilitando e fomentando a produção. Desta feita, visando o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, é que solicitamos a compreensão dos nobres vereadores quanto à matéria em pauta. Na oportunidade, expressamos votos de elevada consideração e apreço e colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 33/2023, de autoria do Poder Executivo, encaminha-se às comissões de Legislação e Redação e da Ordem Econômica Social. Indicação número 95/2023, autoria Edio Sartori, ementa. Sugere a instalação de empreendimentos de usinas solar fotovoltaicas em áreas de loteamento urbanos do município. Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, instale empreendimentos de usinas solar fotovoltaicas em áreas de loteamentos urbanos do município e o excedente seja direcionado às pessoas de baixa. Justificativa. A implantação desse projeto é de uma importância, considerando que o município dispõe de várias áreas de loteamento, sobre os quais podem ser utilizados para implantação de usinas fotovoltaicas, tendo como objetivo a utilização da energia gerada em seus próprios, gerando economia aos cofres públicos, enquanto o excedente poderá disponibilizar para a população de baixa renda, promovendo o desenvolvimento econômico do município com justiça social. Em 20 de novembro de 2023, Edio Sartori, vereador. Indicação número 95/2023, de autoria do vereador Edio Sartori, oficie-se como requer. Indicação número 96/2023, autoria Soimar Rockenbach, ementa. Solicita pavimentação asfáltica sobre pedra irregular na MR 106, na sede do município de Maripá.
Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, por intermédio da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, estude a viabilidade de realizar pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na MR-106, trecho iniciando no final da rua Vasco da Gama, até o acesso à Associação Esportiva do Campo do Nelson Holtz, popular Nelsinho, no município de Maripá, numa extensão de aproximadamente 800 metros. Justificativa. A pavimentação asfáltica elimina problemas com poeira e barro, aumenta a segurança, facilita o escoamento da produção agropecuária, otimiza acesso e deslocamento de moradores e produtores rurais e visitantes do município de Maripá. Em 20 de novembro de 2023, Soimar Rockenbach, vereador. Indicação número 96/2023, de autoria do vereador Soimar Rockenbach, oficie-se como requer. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nessa sessão. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nessa sessão, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Senhor presidente, está escrita a vereadora Rosângela Krieger. Concedo a palavra à vereadora Rosângela. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que estão aqui nos assistindo e o pessoal de casa. Primeira coisa que eu gostaria de ver é com o pessoal da Secretaria de Viação e Obras, esse terreno do bairro lá de Pérola. O povo vem me cobrando que precisa ser limpado. Então, assim, é justo porque vem muitos bichinhos, muitos insetos, e o povo está reclamando. Outra coisa sobre o lixo. Várias partes lá da vila não está sendo recolhido o lixo. Até lá em casa já foi isso também, que fica o lixo lá 3, 4, 2 semanas e não recolhe. E na rua Antônio Raposo também, ele já vem me pedindo várias vezes que está ficando o lixo reciclável lá. Então, eu gostaria que o povo, quem faz esse serviço, né, que desse uma olhada com mais atenção. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Krieger. Senhor presidente, não há mais vereadores para falar no pequeno expediente. Como não há mais vereadores inscritos para o pequeno expediente, concedo espaço aos vereadores inscritos para o grande expediente. Senhor presidente, está escrito o vereador Edio Sartori. Concedo a palavra ao vereador Edio. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, munícipes presentes, secretários, nós temos aí vários secretários hoje presentes, saudação aos demais munícipes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, minha saudação, o meu boa noite. Gostaria de comentar sobre a indicação. Nós temos sempre, colega vereador Almiro cobra sempre dos terrenos da prefeitura, que às vezes ficam ali ociosos, com mato, e não se tem, no momento, um destino para todos esses terrenos. Então, eu acho que nada mais do que seria justo e aproveitável é criar em diversos terrenos aqui do município usina de fotovoltaica, aonde você elimina um problema e ganha vários com isso. Nós podemos colocar essas usinas em vários terrenos. Primeiro, vai abater na conta de luz das entidades públicas do município. Vai gerar economia.
nós colocando em vários terrenos, nós podemos criar um programa social, fornecer o excedente dessa energia para as pessoas de baixa renda. Nós sabemos que tem estados e municípios fazendo isso. Por que nós não fizemos? Por que não ocupar esses espaços? Seria de grande proveito e nós estaríamos criando um assistente social, um programa social para essas pessoas de baixa renda que muitas vezes não conseguem nem pagar a luz. Por isso, a gente gostaria que o executivo olhasse carinhosamente para que fosse criado esse programa. Aonde é colocadas essas usinas, o terreno ele pode ser limpo e daí coberto com brita. E aí nós eliminamos esses problemas de sempre ter que estar limpando, roçando, criando problema, insetos. Isso terminaria. Então, fica aí um pedido para o executivo que olhe com carinho para essa indicação, que eu tenho certeza, além da economia do município na energia elétrica, muitos munícipes iam ficar agradecidos com isso. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui, no início do mandato, quando eu fui presidente, eu mandei um projeto de lei para o Executivo para que fosse mudado a lei de incentivo, a lei de auxílio às pessoas de baixa renda, auxílio funeral. A nossa lei, até então, ela permite um salário mínimo. E a gente mandou essa lei colocando lá que no mínimo fosse 2 salários mínimos. Mas essa lei foi revogada porque o legislativo ele não tem poder para mandar uma lei para a Câmara nesse sentido quando ela gera aumento de custo. Quando ela foi revogada e veio a mensagem de que essa lei voltaria para casa com melhor adaptação, com mais coisas beneficiando pessoas de baixa renda. E a gente está esperando já há 3 anos e essa lei não voltou ainda para essa casa. Então, não sei, parece que as minhas coisas não são atendidas. São coisas que não é para mim, é para o povo. Também a gente mandou, quando foi devolvido o dinheiro da Câmara, nesse último ano do meu mandato de presidente, a gente combinou lá que fosse comprado 5 cadeiras motorizadas, cadeiras elétricas. Também, isso não aconteceu. E isso foi acordado, não só comigo, com os vereadores. Não é para mim. É para os necessitados. Então,
A gente fica só no disque, vou ver, mas até agora não aconteceu nada disso. Esperamos que ainda esteja no programa para que essas duas coisas aconteçam. Seria, senhor presidente, obrigado. Agradeço as palavras do vereador Ed Sartori. Senhor presidente, também está escrito o vereador Almiro Afonso Fritzen. Concedo a palavra ao vereador Almiro. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, o executivo, o secretário da Saúde, a Jaqueline, as que representam a saúde do nosso município, Polícia Militar, e a todos que vierem assistir os trabalhos dessa casa. Eu quero começar a falar sobre lombadas, que eu encaminhei várias e não tive jeito. Todos nós sabemos que quando se pede lombada, há o morador que pede, mas tem 10 que passa aí que não concorda. Isso é normal, todos nós sabemos disso. Por isso o secretário também sempre é difícil atender esses pedidos. Então eu passei todos os lugares onde eu conversei sobre lombadas e expliquei a situação. Daqui para frente eu não falo mais nesse assunto. A única coisa que eu vou pedir ainda que a prefeitura, o executivo, que pintar essas lombadas na secundária de Maripá e da Candeia, né? Porque quem conhece sabe que tem lombada, mas quem não conhece, quando vê, está em cima. Mesmo assim com corte de árvores. Nós temos, mais ou menos, eu calculo, mais que 20 árvores encaminhadas. Mas daí o executivo necessita um tempo para a Copel vir desligar as redes para fazer esses cortes. E nunca acontece. Então eu não mexo mais com corte de árvore. Eu não quero saber, porque isso depende do secretário de Ação e Obras. Então, a gente compra brigas, encrencas, passa como mentiroso, e eu estou fora. O vereador me concede uma parte? Pois não. Só para uma breve contribuição sobre as lombadas, tem alguns pedidos meus, até do vereador Ivanildo também. Segundo informações do secretário de Viação e Obras, eles encontram sempre uma dificuldade para a execução da lombada, porque eles não possuem um molde, uma forma para que seja executado o trabalho. Então, talvez aqui do Legislativo pode partir uma proposta para a aquisição de um equipamento adequado para esse tipo de coisa. Não sei se existe uma forma, uma lombada, como outros municípios fazem esse tipo de trabalho. Então, segundo informações do próprio Chicão, eles têm dificuldade, porque às vezes sai uma grande, uma pequena, uma estreita, uma muito alta. Então, às vezes a gente pensa que está ajudando a população e prejudica porque não é do formato adequado. Então, seria uma sugestão, já que o vereador sempre trabalha nesse sentido, que faça uma proposição para a aquisição de equipamento adequado. Seria isso. Obrigado. Mas, pelo que o secretário comentou comigo, o pior problema é que o pessoal que passa lá estroba, né? Eles não concordam com isso, né? Uma carga pesada de soja, outro produto, lombada, sempre é complicado. Então, é um problema que um quer, 10 não, né? Então, fica para ele decidir. Isso, mais uma vez, voltar a falar sobre o Alto São na Vila Candeia. Espero que seja a última vez. Então, eu pensei, a gente sabe que esse som existe, que tem pessoas que moram ao lado, que são idosos, doentes, que não podem com esse som. Aí eles falam, liga para a polícia. Pelo meu conhecimento, a polícia militar só consegue fazer alguma coisa em flagrante. E eu pensei de convidar, porque não pode convocar a polícia militar, porque é do Estado, convidar para vir aqui na casa com o prefeito, nós estudar uma maneira de resolver esse problema.
Aí eu pensei também na casa aqui fazer um projeto de lei, né? Mas daí nós temos que ter alguém para executar a lei, né? Precisa mais uma pessoa. Isso tudo é complicado. Mas eu quero falar para o pessoal, não quero falar muito sobre isso, uma orientação. Me permite uma Pois não é. contribuição, vereador? Sim. Então, a lei ela existe, né, vereador? A lei existe que o som ele pode ser utilizado até às 22 horas. E aí as pessoas têm que ser cientes que a partir disso o som é um som ambiente, não é para atrapalhar, não é pessoas doentes, pessoas idosas. Então, falar para ele que tem que ser cumprida a lei. Ou então, né, que nem o nobre colega falou, vamos convocar, né, prefeito e talvez a polícia junto para nós discutirmos uma maneira para que esse problema seja resolvido. Obrigado. Obrigado. Não que eu quero culpar a polícia militar. Eu acho que está fazendo um grande trabalho. Mas a gente sabe, se a polícia entrar, alguém liga, oi, desliga o som porque a polícia está chegando. Não é assim que funciona? Então a polícia chega, não tem nada. Vai fazer o quê? É muito complicado. Mas eu também, sobre isso que o Edio falou, vamos tentar conversar com o prefeito, com a polícia militar, estudar uma maneira para resolver esse problema. E a gente sabe quem são as pessoas e não pode fazer nada, né? É complicado. Eu quero falar sobre a nossa saúde também. Já estão os representantes aqui, secretário e a Jaqueline, representa a nossa saúde. Sobre esse fato, falecimento de uma jovem de 16 anos. Eu acho até normal a família se revoltar. Eu também perdi um filho, né? A gente sabe, eu nem conheço a família, mas a gente sabe que é muito triste uma coisa assim. Mas não é por isso que você pode ficar andando ali esparramar notícias que pegou muito mal, culpando a saúde sem ter certeza de nada. Isso, para mim, são os interesseiros políticos que querem condenar pessoas sem saber o resultado. Talvez hoje vamos ter o resultado. Se tiver culpado, ninguém comentou que a pessoa não vai ser julgada por isso. Mas para falar isso, eu nunca fui grande amiga da Jaqueline, nem amigos. Mas eu dou os parabéns para ela pelo seu trabalho. Eu falo, mato no peito e quando você assume um cargo aqui, você não pode olhar se é amigo, inimigo. A pessoa tem que ser julgada por aquilo que ela faz. Pela prestação de serviço e não pela politicagem. É tão simples condenar. A secretária de saúde também. Sábado, uma pessoa foi para Toledo, 7 horas da noite me liga para eu tomar uma providência para buscar a pessoa, que já está com exame pronto, 1 hora sentado, esperando para uma ambulância de Cascavel vir pegar ela. Eu falei, eu não, você liga lá na saúde, isso é uma coisa que o vereador não decide, eu ir lá, ou saúde, vocês têm que mandar ambulância, né? Tem que ver, tem muitas críticas agora com esse caso que aconteceu. Então os comentários ficou, olha, todo mundo pedindo o que aconteceu na saúde, o que foi isso, eu não sei. Mas eu confio no trabalho da saúde. Se houve uma falha, tem que ser cobrado sim, porque se coloca no lugar da família que perdeu a filha. Muito triste, mas não pode se promover em cima de coisa assim, né? Andando, falando coisa que não tem certeza de nada. E eu vou me cobrar, depois do resultado, essas pessoas eu sei quem que são,
que criticarem sem saber o resultado. Não pode a pessoa se promover. É a mesma coisa que nem meu colega Donaldo sempre fala sobre religiões. Não importa que religião. É importante a participação das pessoas na igreja. Mas não adianta, tem pessoas que vão na igreja para se promover. Quando entra na igreja, parece que se transforma, né? E a vida lá fora... Eu não tinha direito de julgar, mas a gente vê claramente. Então fica muito triste essa situação, eu me incomodo muito. Eu me coloco no lugar da família e no lugar do pessoal da saúde. Né? E quero falar sobre as eleições da Argentina, que tem muitas manifestações. Claro que nosso lado, como se pode comentar, ganhou. Mas eu confiar em político, não sei se amanhã ou depois o nosso presidente e o presidente da Argentina não estão pescando junto no mesmo caico, né? Política, conheço. Então tem muitas atitudes. Então eu sempre acho que a pessoa tem que ser aquilo que ela é. Você faz seu trabalho, julga as coisas como elas são. Não que eu não tenha direito de errar. Eu posso errar também, e erro. Mas eu não saio de casa querendo errar. Né? O erro é humano. Então são coisas que você, pelo menos se tu tenta fazer as coisas certas, de noite você deita na cama, dorme, fiz a minha coisa, eu acho que eu fiz certo e outro dia procurar fazer o certo. Isso não quer dizer que tu não vai errar. Sobre esse negócio do dinheiro dessa casa que o nobre colega Ed comentou antes, eu acho que houve um erro. Uma falha do vereador Edio, porque ele pediu 5 cadeiras de roda para a saúde, não foi assim? Mas eu não sei com quem o Edio combinou isso, porque é um dinheiro dos 9 vereadores. Me permite? Pois não. Quando foi entregue a sobra do dinheiro da Câmara, tinha vereadores lá presentes comigo lá. O vereador Fritz não estava. Mas foi feita uma colocação lá. Ó, nós estamos devolvendo aqui esse dinheiro. Se é possível, né, destinar, na época, não sei, não daria 100 mil, a gente devolveu quase 600 mil, acho. E não daria 100 mil na época, não daria isso, acho que era 18 mil cada uma. Então foi feito esse pedido e foi concordado que sim, que iam fazer. Então, a gente colocou o pedido para eles. Sim, mas me parecia naquela hora que como que fosse um pedido do vereador Edio. Então, quando acontece uma sobra, se na próxima vez está perto, eu acho que os 9 vereadores têm que sentar e ver aonde que vai ser aplicado esse dinheiro. Só me permite, vereador? Pois não? Só para complementar, não sei se o vereador estava junto no ano anterior, quando foi devolvido o dinheiro da Câmara também, que foi destinado para fazer a pedra regular lá em Candeia. O vereador estava junto? Mas Estava junto? Sim, foi acordo dos 9 vereadores. Não, mas o convite foi feito, que ia ser distribuído o dinheiro para a Câmara, lá na Prefeitura. Obrigado pela parte. Então, se fala às vezes em gratidão, em política não existe. Ninguém, o passado é passado, o presente é presente. Política não tem o cara reconhecer o passado. Ninguém quer fazer o nome do outro. Política, cada para si. Alguém acha que faz um favor para você? De frente é assim, político. Principalmente os vereadores. Prazer, boa noite, nobre colega, mas com a faca apontada atrás, se é a hora certa, enfia lá no inferno. Né? Política, eu conheço. Agora, ser político verdadeiro tem que ser mostrar que você quer usar a verdade. Sobre esses terrenos que o colega falou,
Esses terrenos foram comprados há muito tempo. Nós temos terrenos lá na Candeia que foram comprados há tempo e nunca foram usados, nunca foram feito nada. Eu acho que está na hora mesmo de mexer com isso, se não fazer uma coisa, fazer outra. Então, está na hora, mas esse terreno, ó, há muito tempo existe. Então, boa sorte ao pessoal da saúde, toda a minha confiança. Eu confio no resultado. Se errou, eu sou aquele que chega aqui e fala, ó, houve uma falha, nem que a falha faz parte do ser humano, mas a minha confiança é total. Era isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Almiro. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Como não há mais vereadores inscritos para o grande expediente, convido nesse momento a primeira secretária, vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 30/2023, que dispõe sobre concessão de anuidade às entidades que especifica correspondente ao exercício financeiro 2024 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária número 30/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado, baixa-se a sanção. Em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 31/2023, que institui a Cavalgada Amigos da Tradição como festa oficial do município. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária número 31/2023. Com a palavra o vereador Édio. Senhor presidente, só para esclarecimento à população, talvez quem não acompanhou na sessão passada, esse projeto aqui ele institui a cavalgada como uma festa oficial do município. Essa lei ela precisa ser aprovada para que isso aconteça. Então, como já foi comentado anteriormente, né, que é mais uma opção para o nosso município. Pessoas que gostam de um esporte, gostam de outros, e tem quem gosta desse também. Então, parabéns ao pessoal da Amigos da Tradição, que vai se tornar oficial festa do município, a cavalgada. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Édio. Continua em discussão. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado, baixa-se a sanção. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 32/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 2023 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária número 32/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado, baixe-se a sanção. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação, concedo nesse momento espaço destinado aos vereadores inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, está escrita a vereadora Andréia Guise. Concedo a palavra à vereadora Andréia. O meu boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos munícipes que estão aqui presentes e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero aproveitar aqui o espaço e a oportunidade, porque ontem, dia 19 de novembro, foi comemorado o Dia do Empreendedorismo Feminino. Foi instituído pela ONU. E, então, através desse espaço, eu quero parabenizar todas as mulheres que empreendem, né, que além de donas de casa, mães, são empreendedoras também, dividem as suas jornadas em 40, 60 horas, então tem que ter muita força de vontade, muita dedicação,
E eu dedico aqui os meus parabéns a essas pessoas, a essas mulheres que têm a coragem de empreender. Infelizmente, muitas mulheres iniciam, mas por falta de apoio, por falta de vários incentivos, acabam desistindo dos seus empreendimentos, acabam fechando. Muitos estudos comprovam hoje que muitas mulheres iniciam, principalmente em MEI, e acabam fechando por falta de apoio, enfim. Então, talvez até seria algo de se pensar aqui dentro do nosso município, algumas políticas que possam estar incentivando mulheres a empreender mais. Não sei exatamente que tipo de política, mas a gente poderia estudar algo que pudesse estar auxiliando as mulheres nesse sentido assim. Então, aqui o meu parabéns a todas as mulheres. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Agradeço as palavras da vereadora Andréia Guise. Senhor presidente, a Vossa Excelência também está escrito. Muito boa noite a todos os meus colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoal que nos assiste pelas redes sociais também, e em especial a presença de todos vocês aqui hoje, secretárias do Poder Executivo, aos munícipes, também a presença da Polícia Militar, uma satisfação receber vocês aqui, alguns presentes pela primeira vez também, alguns amigos. Queria dizer que é uma satisfação muito grande receber a população aqui nessa casa. Sintam-se em casa, sejam sempre muito bem-vindos. Gostaria de fazer uso do expediente somente para nível de informação. Primeiramente, gostaria de falar dessa cartilha aqui, ó, da reciclagem, em nome da pasta de viação e obras. Foi distribuída há alguns dias no município de Maripá, segundo informações da secretaria, do secretário Chicão. Depois do início dos trabalhos da UVR, da cartilha, já houve uma melhora positiva, considerável, nessa questão de reciclagem. Eles já puderam perceber que ajudou bastante. A cartilha vem para auxiliar essa questão dos munícipes. Ela é bem objetiva, bem simples, autoexplicativa. Ela descreve aqui os dias de recolhimento, o tipo de material que é recolhido em cada dia e a localidade dos recolhimentos. Ela deixa também um recado aqui embaixo, diz assim: os resíduos dispostos fora do dia indicado para cada tipo no calendário de coleta não serão recolhidos. E ela deixa uma mensagem para nós também, dizendo: para mudar o mundo, podemos começar com uma atitude simples, como reciclar. Então, eu acredito que esse tipo de política pública, ela vem para somar e, a um médio e longo prazo, ela traz um impacto ambiental positivo para a vida de todos nós. Então, parabéns a todos os munícipes que aderiram aí a uma boa forma de reciclagem. O meio ambiente agradece. Mais uma informação do Poder Executivo que eu gostaria de enaltecer para vocês, talvez alguns já tenham visto nas redes sociais do município, é sobre o Índice de Transparência Pública, o ITP, publicado na última segunda-feira, dia 13 do 11. O município de Maripá, que já ocupou a posição de 149 em 2020 no ranking, ano passado ocupava a 20ª colocação no ranking estadual, e agora, nesse último índice, o município de Maripá se apresenta como o 6º município mais transparente dentre os 399 municípios do Paraná e lidera o ranking no oeste do estado. O índice tem como objetivo incentivar práticas de transparência pública. Num exemplo, no Poder Executivo foram avaliados 19 eixos dentro da administração, sendo alguns deles obras, receita, despesa, RH, saúde, educação, planejamento e etc. Então, com esse resultado, a gente atinge o nível máximo de índice de transparência dentro do Estado. Então, eu gostaria de parabenizar, que também é uma parcela do Poder Executivo que está aqui, isso também é mérito de vocês. E isso é um sinal de harmonia, de dedicação e um motivo de muito orgulho para todos nós poder fazer um relato desse nível, dizer que o município de Maripá é o 6º no ranking estadual, com 98,14% no índice. Aproveitar o espaço também, a oportunidade da fala, agradecer a presença de todos vocês, também da família do Marcos, aos amigos, aos pessoal mais próximo, dizer que a gente lamenta o fato ocorrido, dizer que o Poder Legislativo também se coloca à disposição de vocês para algum suporte posterior que vocês possam precisar. Esses podem nos procurar também e pedir que Deus conforte o coração de todos vocês. Seria isso. Muito obrigado. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares.
Como não há mais vereadores inscritos para as comunicações parlamentares, agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral e declaro encerrada essa sessão. Sala das sessões em 20 de novembro de 2023. Obrigado. Peço a todos que permaneçam em seus lugares em silêncio, lembrando a todos que a sessão continua sendo transmitida ao vivo. Diante de um requerimento expedido pela Câmara, de minha autoria, na semana passada, convocamos a secretária de Saúde, Margit Maslerner, para que trouxesse até o plenário dessa casa informações acerca do protocolo de atendimentos usado no último dia 30 de outubro, em relação ao atendimento da jovem menor de idade, moradora do município de Maripá, que veio a óbito no último dia 12 em decorrência de um AVC. Então, isso seria de interesse público e também parlamentar na questão de fiscais da população. Eu convido a secretária Margit para que faça uso da tribuna. Você tem até 15 minutos para o seu pronunciamento. Lembrando aos vereadores que, posteriormente, cada um vai ter a oportunidade de algum questionamento que não fuja do assunto específico do requerimento. Caso isso ocorra, a secretária de Saúde tem a prerrogativa de se omitir da resposta. Peço a todos que permaneçam em silêncio. Boa noite a todos, nobres vereadores aqui presentes, os demais munícipes, a nossa Polícia Militar e aos nossos ouvintes que estão acompanhando a sessão pela internet. Então, por motivos pessoais, eu não estava presente na cidade. Eu acabei protocolando lá na prefeitura, sob o consentimento do prefeito, lógico, o meu afastamento durante 2 semanas. Então, no período do fato, eu não estava presente aqui no município. Então, conforme a portaria 348, estava uma outra pessoa respondendo no meu cargo. Então, eu vou chamar a Jaqueline, que é a diretora do Pronto Atendimento aqui do nosso município, para estar relatando o fato, pois ela estava aqui no município. Agradeço as palavras e a disponibilidade da secretária de Saúde em estar aqui e convido a diretora do Pronto Atendimento, Jaqueline, para que assuma a tribuna. Boa noite aos nobres vereadores e aos ouvintes também. A Secretaria Municipal de Saúde de Maripá, através deste, vem prestar algumas informações recolhidas do fato. Vamos deixar bem claro que algumas informações apenas estão em prontuário médico, pois devemos respeitar a ética médica e paciente. Então, segue. No dia 30/10, às 18h14, a jovem GMS, de 16 anos, procurou atendimento no Pronto Atendimento de Maripá, onde, após a triagem realizada à escala de Manchester, foi encaminhada para a sala de emergência, juntamente com a equipe de enfermagem e médico. Realizado medicações conforme prescrição médica. Todo momento, a equipe estava completa e realizando suporte necessário à menor. Após a medicação, a paciente apresentou melhoras do quadro clínico e, conforme a orientação médica, se a algia persistisse, retornar à unidade do atendimento. Na manhã seguinte, juntamente com o seu pai, apresentou os mesmos sintomas, vendo a procurar o atendimento. Sendo realizada novamente a triagem, após passada por consulta médica, e este solicitou o exame. O exame é realizado na cidade vizinha. Após realizar o exame, o pronto atendimento daquela cidade foi encaminhado a jovem para o pronto atendimento daquela cidade, após o telefone da nossa equipe, para eles aceitarem ela, a qual a equipe da cidade vizinha acionou o SAMU, sendo transportado para Toledo. Assim, estes são os atendimentos prestados pelo pronto atendimento da Secretaria de Saúde de Maripá a menor. Fico à disposição.
Passo a palavra aos vereadores, caso alguém tiver algum questionamento. Pode ser Eu gostaria de comentar alguma coisa. Com a palavra, vereador Edson Sartori. Obrigado, presidente. Primeiramente, eu só gostaria de fazer uma pergunta aos nobres vereadores aqui, se alguém conversou com alguém da família. Tá ok. A minha pergunta que eu vou fazer é que fique bem claro. Não estou aqui para julgar, para condenar. Eu quero que a secretária de saúde e a Jaqueline, que é a diretora, não tem nada a ver com esse caso. Estou deixando as duas de fora desse caso. Mas, pelo relato que eu tive conversando com a família, foi negligência médica já há tempos atrás, porque essa pessoa, ela vem há quase 2 anos com esse mesmo problema, procurando pronto atendimento, vai lá, medica lá um pouco, vai embora, volta nos mesmos sintomas, volta. Até que então, relatos da família. Por isso que eu perguntei se alguns vereadores aqui foram conversar com a família. Porque assim, você ouve um lado só e não ouvir o outro lado, fica difícil até de entender o que aconteceu. Por isso, assim, quem tem que entender lá foi os médicos que atenderam, não é a secretária e nem a diretora, porque eles não têm conhecimento médico para diagnosticar o que aconteceu. Mas essa menina, segundo a família, ela já vinha há muito tempo com esse sintoma. E aí faz exame de sangue, faz raio-x e não se constata o problema. No momento que o problema se agravou, aí o médico indica, vamos fazer uma tomografia, aí apareceu o problema. Por que não antes? Por que não tomar essa providência antes? Essa menina chegou lá já com AVC, com um braço paralisado. Chegando no PA, o pai teve que carregar ela para dentro, ao mínimo. Então, é lamentável você assim, porque as duas aqui, elas, o que elas vão dizer do caso, o que aconteceu, elas não sabem, elas não diagnosticaram o que aconteceu. O médico sim, mas eu acho, que houve falha médica sim, porque podiam ter pedido já com todos esses sintomas que vinham acontecendo, vamos fazer uma tomografia. Só que quando foi feito, foi pedido, aí que viram o problema. Segundo a família, o médico falou que não, que isso é questão da juventude, que está encenando essa questão. Então, por isso que eu digo, não estou aqui para julgar, para condenar, mas eu acho que se tivesse tomado lá atrás, um médico que atendeu, que atendia, podia de repente até ter evitado esse problema. Mas esperamos, que os médicos, quando eles se formam, eles fazem um juramento para salvar a vida. Então, eles que cumpram esse papel, não se neguem, porque às vezes a pessoa está seguida lá. Ah, não, mas isso aqui está todo dia, isso aí é um vício, isso aí não é nada. Pode ir para casa que não acontece nada. Aí. Outra questão, só para esclarecimento aqui, que eu vejo pessoas comentando muito. Quando foi transferido
para Curitiba, a mãe foi junto. E chegando lá, aonde essa mãe vai ficar? Ninguém sabia, ela não sabia onde ir, ela não sabia onde ficar. Aí, o que aconteceu? Eu quero ser bem sincero, não estou aqui para me promover, não quero saber de política, de promoção, nada. A mãe ligou para o Jânio. O que eu faço? E aí o Jânio falou, você vira, não quer? Não, não foi isso que ele fez, não. Ele só ligou para a Fran, que é da saúde, e a Fran deu um jeito para ela, para onde ela ia ficar. E aí o pessoal fala que foi atrás de política, de não sei o quê. Mas então, se ligasse para mim, se ligasse para o outro vereador, nós ia ignorar isso? Então, aí é só isso que eu sei da família, foi isso. Então, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. É isso que eu quero. Por isso que eu digo, não estou para julgar, para condenar. Mas eu acho que precisa ter um pouquinho mais sensibilidade, amor ao próximo. Às vezes, porque é uma pessoa mais humilde, então não vamos. Não é por aí. A vida é a vida. É isso que eu gostaria de... Porque assim, nós ouvimos aqui, né, o depoimento das duas da saúde aqui. Tá, tudo bem, eu sei. Fizeram o papel dela, fizeram. Mas foi isso que aconteceu tudo. Elas não sabem o que aconteceu, o acompanhamento, o que está lá escrito pelo médico. Então é isso que eu gostaria só que fosse esclarecido aqui os fatos. Porque senão, se ela tivesse ligado para mim, com certeza eu também ia procurar para tomar providência. Obrigado, era isso que eu gostaria de... Outra questão, eu sei que falam que não pode uma enfermeira ou um enfermeiro acompanhar um paciente quando ela é transportada por ambulância. Mas já aconteceu aqui, né, que o nobre colega comentou, o Donaldo. Mas, minha nossa, numa situação dessa, você transporta uma paciente e dá um infarto, dá um AVC no transporte, o que o motorista sozinho vai fazer? Né? E a gente sabe que a lei, né, ela segura nessa questão para que eles não saiam, né, do posto, do PA. Mas eu acho que é uma questão complicada, de repente tinha que ser revista essa situação. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edson Sartori. Secretária, diretora, gostaria de fazer alguma colocação sobre o pronunciamento do vereador? Só que a nossa frota não é tripulada. Daí a gente tem que rever isso mesmo. É que a nossa, nobre vereador, a nossa frota não é tripulada, a gente tem que rever realmente isso. Conceda a palavra ao vereador Almiro. Eu queria pedir se esse médico está trabalhando aqui ainda. Sim, está trabalhando. Eu acho que o assunto é tão sério, tem que chamar o médico também para prestar esclarecimento. Porque é uma coisa séria, perder alguém da família, né? O médico tem que ser chamado, alguém, se houve falha, se coloca no lugar da família. Eu não estou culpando ninguém, nem secretário, mas o principal que pode comentar sobre isso é o médico, né? Que ele tem que prestar conta também. Era isso aí, pode. O servidor pode ser convocado também através de um requerimento. Agradeço as palavras do vereador Almiro. Concedo a palavra ao vereador Ivanildo. Seguindo a tua linhagem, você falou que encaminhou ele para o município vizinho. Até ali acabou
Fazer o exame. Isso, fazer o exame. Aí daí ali o SAMU encaminhou para Toledo, no caso, certo? Isso. Tá. Daí foi para frente. Daí, sobre a questão do que o nobre colega colocou, então não foi Maripá que encaminhou para Campo Largo, certo? Não, foi Toledo. Tá, então a falha de não ter arrumado a pensão, então no caso não foi da nossa secretária, foi de Toledo. Porque Toledo que tinha que encaminhar a mãe para uma pensão. Ou, na minha visão, seria isso ou não seria? Não, como o SUS dela é aqui do município, então é de responsabilidade do município. Mas então o município ele não teria na verdade, o Toledo deveria ter entrado em contato conosco para nós arranjarmos, tentar ajustar a questão da pensão para ela lá em Curitiba. Tá, mas então, isso acabou não acontecendo. Não aconteceu porque eles não comunicaram que tinha mudado? Não comunicaram. Tá bom, isso que eu quero saber. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo. Com a palavra, o vereador Édio. Só para complementar, se for convocado um médico, é claro que ele vai falar a versão dele. Então, acho que também assim seria justo se fosse convocar alguém da família que acompanhou também o caso. Porque senão daí o médico vem aqui e dá a versão dele, e daí? Nós ficamos na mesma. Sim. Obrigado. Eu agradeço as palavras do vereador Édio. Eu queria falar com o presidente. Eu não falei que as secretárias não podiam prestar esclarecimento. Falei, mas também o médico. E além, importante, ouvir a família também. Né? A família que está sofrendo. Então, se falar um lado, o médico fala coisa que ninguém de nós entende. Né? Então, tem que chamar alguém da família. Esse caso não pode parar assim, porque se perder uma vida, tem que achar se houve culpado. Tem que ver se houve culpado, tem que ser condenado por isso. Não importa quem que é. Se só por se tratar de uma família mais humilde ou rica, não importa. A lei tem que ser cumprida. É para todos. Com a palavra, a vereadora Rosângela. Eu não vou falar sobre esse caso, mas eu vou falar sobre os descasos dos médicos aqui do PA. Eu mesma já fui muito maltratada. E se eu fosse um ninguém, isso não é de vocês duas, mas se eu não fosse um ninguém, eu não ia fazer exame, nada. E eu ainda falei para a médica, era uma médica, você não vai me encaminhar para fazer um raio-x? Não temos vaga à noite. Eu falei, tem vaga à noite. Aí eu simplesmente falei, eu vou ligar para uma pessoa, daqui a pouco, pronto, arrumaram vaga. Como tinha. Aí eu peguei o raio-x, trouxe lá, eu falei, a senhora não vai olhar? Ela só fez isso aqui, ó, não tem nada. Eu falei, não vai me dar um remédio? Me deu. Eu tinha uma consulta 15 dias depois com um ortopedista em Toledo, mas não sobre esse caso. Eu levei o exame junto, eu estava com o rosto trincado aqui e ela não viu. Só que a gente sempre, deixa quieto, não vamos se envolver, mas eu acho que o descaso é muito grande. Não só aqui, como tem outros lugares também, né? Teria que, não sei, dar uma pegada um pouco melhor, porque se essa médica não quer trabalhar, tem 50 que quer, né? Seria isso, obrigada. Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Krieger e peço aos vereadores que não fujam do contexto do assunto que está sendo discutido aqui. Concedo a palavra ao vereador Donaldo. Senhor presidente e demais nobres vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Eu contrario a fala de alguns nobres sobre não adianta vir um médico aqui. Eu acho que sim, ele estaria, além de ele vir aqui defender a tese dele, ele pode dar por escrito. Nós podemos pegar esse documento e passar para uma pessoa do ramo de medicina para falar se ele fez a coisa correta ou não. Então, ele não tem como se esconder. Se ele se omitiu ou se algo aconteceu de errado, documentalmente ele vai ter que mostrar, entendeu? Porque a menor, ela tem o seu atestado de óbito e lá consta tudo. Então, se houve uma negligência dele, documentalmente aqui ele já vai se enroscar, entendeu? Então,
se ouvir a família, não tem problema, a versão, mas ele precisa ver se tem erro mesmo na parte que dele, entendeu? Porque se ele vinha aqui só falar, não, eu ia fazer uma pergunta para ele. Esse problema, se ela já estava recorrente há 2 anos atrás, se fizesse uma ressonância ia aparecer? Essa é uma pergunta que podia fazer, certo? Então, se já mostrava 2 anos atrás esse problema na cabeça dela. Então, assim, ele podia falar e inventar uma história aqui, mas documentalmente, se ele falar o que ele se enrosca. Você pode pegar um outro médico e contrapor a ele. Então, isso seria interessante. Eu acho que a saúde em si, nós estamos falando aqui, eu escutei a Nobre falar também de coisas particulares ali, certo? Então, o posto em si, o PA em si, é uma entidade. Agora, quem está lá naquele momento prestando serviço, tem que prestar um serviço de qualidade. Não é o município. Aquele cidadão ganha para isso, não ganha pouco, ganha bem, e ele tem que ser responsável. E se ele se omitiu ou fez algo que levou ao óbito dessa menina, ele tem que pagar, certo? Tem que pagar, que realmente se comprovar um descaso. Então, eu sou favorável que esse médico venha aqui e com documentos, e se caso nós não entender a fala dele, nós podemos trazer um médico aqui para contrapor a ele, entendeu? Mas esclarecer, se foi um erro médico, porque foi lá na medicina, você não entra para ver a venta, não entra a secretária, não entra ninguém. Então, ele tem os procedimentos, ele fez o procedimento correto ou não, entendeu? Não, o posto em si, o PA não vai saber. Agora, um médico contrapondo ele, sim. Então, eu falo, convocar ele tanto falada como escrita, o que ele fez. Entendeu? Aí a gente pega os pontos e vamos fechar, ver aonde foi o erro. Se não houve erro, é uma fatalidade, mas se pesquisar bem a fundo, nós vamos chegar realmente naquilo que interessa para toda a população em si. Porque se aconteceu com ela, pode ser com outra, se for uma negligência. E aí nós vamos conseguir achar o erro. Isso é isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo Selling. Jaqueline, um questionamento meu sobre uma das colocações do vereador Édio. Ele descreve diálogos, como ele teve um contato direto com a família. Ele descreve diálogos entre família, médico disse, família disse. Esse diálogo consta no prontuário médico? Nobre vereador, isso é questão ética. Obrigado. Mais uma questão, assim, que muito procurada a gente nas ruas, desde o primeiro dia, desde o primeiro atendimento, no dia 30, até o dia 12, em todos esses momentos, ela não foi para casa em nenhum momento. Ou apenas no dia 30, ela foi atendida no dia 30 e foi para casa, retornou no dia 31, segundo a sua descrição, posterior a isso ela não voltou para casa mais, ela sempre teve assistida. Isso. Entendido. Eu só queria que deixasse isso claro também, porque a gente busca assim, as informações mais próximas da realidade. Também é interessante constar isso para a população que aconteceu o fato, mas de fato a saúde ainda estava de olho na menina todo esse tempo. Ela não esteve em casa, né, nesse período, desde o dia 31 até o dia 12, é isso? Mais algum vereador gostaria de algum questionamento? Com a palavra o vereador Ivanildo. No caso do translado da menina, a pousada, a prefeitura arcou tudo? Na noite do óbito, a nossa chefe de especialidades, ela acabou entrando em contato comigo, e nesse tempo, como a gente sabe, né, nós que estamos nesse meio, nós sabemos que a prefeitura é um pouco lenta em algumas coisas, mas nesse tempo eu já estava solicitando as cotações para os demais, para todas as funerárias, né, que a gente conhece aqui na região, para estar prestando esse auxílio, porque o município realmente tem que arcar com as despesas do translado do corpo, e aí nós conseguimos ajustar naquela noite mesmo, no dia 12, eu consegui as cotações e nós conseguimos realizar o translado dela e realizar o pagamento desse translado do corpo da menina até aqui no nosso município, novamente.
E a pensão também. Naquele momento, a Franciele, que é a nossa diretora, nossa chefe de divisão de agendamentos, ela entrou em contato com a nossa assistente social, e nosso assistente social que entrou em contato com o pessoal lá de Campo Largo para realizar essa acomodação da mãe na pensão durante esse período. Com a palavra, vereador Edio. É só para talvez esclarecer que o translado, se ela faleceu no domingo, só iria acontecer na segunda-feira, através da prefeitura. Não necessariamente, porque nós acabamos ligando, incomodando quem precisa ser incomodado, né, para tentar ajustar esse translado o quanto antes, porque a mãe realmente estava lá só. Então, nós realmente realizamos as 3 cotações, né, como vocês podem verificar lá na Secretaria de Saúde, os documentos, está tudo correto. Antes de tudo, eu acabei conversando com o nosso jurídico para ver se a gente pode realmente realizar esse transporte, e depois eu entrei em contato com o pai. Nós temos a portaria número 55, que é de 24 de fevereiro de 1999, que fala sobre o TFD, que é o tratamento fora do domicílio, né? E que ali consta que o translado, em caso de óbito, é realizado de custas da Secretaria de Saúde. Ok, mas assim, pelo relato da família, o translado só ia acontecer na segunda-feira. E que, se não saberia nem que hora. Se não retirasse o corpo na segunda de manhã, uma funerária lá ia recolher o corpo e ia trazer. Aí o custo acho que ia ser bem. Isso então, mesmo. Segundo a informação da família, eles contrataram a funerária aqui de Maripá. Até então, eles que negociaram para eles ir lá buscar. Isso, mas eu liguei para o pai explicando que ele pediu 20 minutos até eu conseguir a 3ª cotação, que estava realmente faltando, que é do município, aqui do nosso município. Nesse período, logo em seguida, o pai me escreveu dizendo que a funerária já estava indo. Porém, logo em seguida, a funerária entrou em contato conosco e realmente passou a cotação deles, e aí foi que nós acordamos com a funerária do município. Nós temos as 3 cotações lá, se os nobres vereadores quiserem ir lá verificar, está tudo descrito lá na secretaria. Agradeço as palavras do vereador Edio. Mais algum dos vereadores gostaria de se pronunciar? Bom, acredito que tenha esclarecido boa parte dos fatos. Dentro de algumas colocações ditas aqui, convoca a família, convoca médico, convoca e transformar isso aqui em um júri, eu acredito que não seja da alçada do Poder Legislativo, não compete a nós. Então, o que a gente pode fazer na função de fiscalizar é, através de um requerimento, convocar alguns dos servidores para prestar esclarecimento. Então, todos de acordo? A gente agradece a presença da secretária Mardes, da diretora Jaqueline, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês lá, que vocês olhem pela população do nosso município. Agradeço a presença de todos os vereadores, todos os munícipes presentes também. Desejo que tenham um bom retorno à casa de vocês. Muito obrigado. Obrigada.